Então, agora, vamos ver a aplicação da fórmula de distância, que é a próxima parte do caderno, e vai ser em triângulos que ele vai aplicar. Então, vamos relembrar qual é a fórmula de distância. Eu tenho que a distância entre dois pontos ao quadrado é igual à variação de x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. E isso eu posso passar esse quadrado para cá, né? E aí fica, então, que a distância entre A e B é igual à raiz positiva, né? Não precisa pôr, de tudo isso. E o que que é essa fórmula, né? É o Pitágoras. Digamos que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. E essa daqui é a hipotenusa. Então, eu preciso desenhar aqui os catetos. Aí, essa daqui é a variação. Aí, aqui, né? Peraí. Aí, daqui até aqui é a variação em x. E daqui até aqui é a variação em y. Se o x for 4 e 9, de 4 para 9, quanto que variou? 5. Então, aqui a variação é 5. Entendeu? Né? A gente estava vendo isso. Então, essa aqui é a fórmula de distância entre os pontos. E aqui, né, vai ser a distância AB, que eu esqueci de pôr. Então, a gente pode ver isso em relação aos lados de um triângulo. Então, como que eu posso fazer? Se eu tenho um triângulo e eu posso, deixa eu fazer aqui um outro triângulo. Eu posso chamar esse lado de A, esse lado de B e esse lado de C. E aí, eu quero, então, descobrir se ele é equilátero, se todos os lados são iguais. Então, o que que eu posso fazer? Primeiro, eu faço a distância do ponto A até o ponto B. Distância do ponto A até o ponto B. Porque essa distância é justamente o tamanho desse lado. Aí, depois, eu vejo quanto dá. Aí, eu faço a distância do ponto B para o ponto C. E vejo quanto que dá. Aí eu faço a distância do ponto A para o ponto C e vejo quanto que dá. Ah, todos deu 10. Ah, então o triângulo é equilátero, porque tudo deu 10. Pronto. É assim que eu saberia. Então, ele colocou aqui referente aos lados. Então, vou colocar aqui. Essa aqui seria a fórmula, né? Nossa, ficou um círculo estranho, mas tudo bem. E então aqui, né? Deixa eu colocar. Então, né? Quanto à classificação dos triângulos referente ao lado, tem 3. Aí a primeira é o triângulo equilátero, que é que os 3 lados são iguais. Então, que tá escrito aqui, 3 lados iguais. O escaleno é outra coisa, 3 lados diferentes. Então, se você for fazer a distância do ponto A, a distância do ponto B, do ponto tudo, fazer aqui, cada uma der um número, então o triângulo é escaleno. Mas também tem outra possibilidade, que é só 2 darem iguais e um dar diferente. Que aí seria o triângulo isósceles. Então, 2 lados iguais.
E aí agora tem a classificação também referente ao ângulo. Bom, então classificação dos triângulos referente ao ângulo, aos ângulos. Isso na verdade está referente também ao lado, porque o ângulo é referente ao lado. Então, por exemplo, deixa eu fazer primeiro um triângulo que tenha um ângulo bem grande. Então, nossa, ele não corrige para mim, tudo bem. Fazer aqui, aqui e aqui. Então, como você pode perceber, o maior ângulo tá virado, tá olhando para o maior lado, que é o lado que ele não toca, né? Aqui ele toca, mas o lado que ele não toca, que ele tá olhando, é o maior lado. E os ângulos menores estão olhando para lados menores. Entendeu? E esse aqui eu vou deixar branco mesmo, olhando para esse lado aqui. Então, quando eu quero ver qual que é o tipo de triângulo, eu tenho, e qual é o ângulo que ele tem, eu também tô falando de qual que é o lado que ele tem. Então, isso vai ser importante. Então, o maior lado, deixa eu ver como o seu professor chamou. Chamou de distância de AB. Então, esse aqui é a distância de AB, o maior lado de um triângulo. Isso também é verdade se o triângulo não for assim, né? Tipo, se for assim, qual que é o maior lado? Esse aqui. Então, esse aqui é o maior ângulo. Eu acho, né? Chutei. Enfim. Tanto faz o triângulo, né? E esse aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de C. Só colocar aqui para especificar. Então, vamos ver quais são os tipos de triângulo referente ao lado. O primeiro, né? Não coloquei aqui. O primeiro se chama acutângulo, que é quando o ângulo é agudo, acutângulo. Ou seja, eu vou fazer aqui o desenho do triângulo acutângulo. É um triângulo que todos os ângulos são agudos. E o que são ângulos agudos? São ângulos menores do que 90 graus. Ângulos agudos, que é menor que 90 graus. Então, por exemplo, este triângulo é equilátero, tá? Em que todos os ângulos são 60 graus. Por que que os três ângulos são 60 graus? Porque os três lados são iguais. Então, esse lado tá olhando para esse ângulo. E se esse lado tem um tamanho, esse ângulo tem um tamanho. E se o outro lado tem o mesmo tamanho, o ângulo que ele tá olhando tem que ter o mesmo tamanho. Entendeu? Espero que faça sentido. Então, esse é um triângulo acutângulo, porque nenhum lado é maior do que 90. Todos são menor do que 90. E eu já explico essa fórmula que tá do lado, né? Aí aqui eu vou fazer, então, o triângulo retângulo, que é que um lado é 90 e tem um ângulo reto. Então, fazer aqui um triângulo com um ângulo reto. Um ângulo é 90, um ângulo reto. Igual a 90. Um ângulo reto igual a 90. Que é esse aqui, né? Um só. E
se esse aqui é 90, se esse triângulo tem sempre um ângulo igual a 90, esses outros aqui são ângulos menores que 90, tipo 30, 60, 45, enfim. Esses ângulos aqui vão ser sempre pequenininhos, vão ser agudos. Agudos. Então, perceba que aqui é agudo, aqui é agudo, aqui é agudo. E ainda aqui é agudo, aqui é agudo. Então, se a gente quiser saber se o triângulo é retângulo, a gente tem que focar nisso aqui, no que é diferente, no que é reto. E o que acontece no ângulo reto? Chamar esse lado aqui de DAB. Que é o quê? O maior lado. Por que é o maior lado? Porque tá olhando para o maior ângulo, 90. É a hipotenusa, chamado de hipotenusa também, né? O que acontece com a hipotenusa? Quando o ângulo é 90 graus. Fica assim, distância de AB, que é a hipotenusa, é igual... Ah, desculpa, faltou o quadrado. A distância AB de quadrado, ao quadrado. E aí, aqui eu vou colocar A, e aqui eu vou colocar B, e aqui eu vou colocar C. Aí, aqui a distância AC, e aqui a distância CB. É igual a distância CB ao quadrado, tanto faz a ordem que eu colocar esses dois, né? Mais a distância AC ao quadrado. Então, no ângulo de 90 graus, isso é verdade. E ele está sempre olhando para o maior lado. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir qual que é a distância AB. E aí, eu vou ter que testar se a distância AB é igual à distância AC ao quadrado. Calma, não tá, deixa eu falar melhor. Finge que eu tenho um triângulo. E aí eu não sei ao certo se ele é retângulo. Ele parece ser retângulo, mas eu não tenho certeza. Aí eu descubro que essa distância é 14, essa distância é 11 e essa distância é 9. Inventei, não sei nem se existe. E aí, o que eu faço? Eu preciso verificar se essa fórmula funciona. Então, qual lado? Eu não tenho certeza, mas qual lado que eu vou pegar? O maior. Porque eu sei que o maior lado é o de 90 graus, porque os outros são menores. Então, eu escolho o maior lado. Deixa eu até colocar aqui. O maior é importante. Finge que você descobriu, né? Você fez a distância, esse é o A, esse é o B, esse é o C. Você fez a distância entre A e B e deu 14. Aí você fez a distância entre A e C e deu 11. Aí você fez a distância entre C e B e deu 9. Aí você quer então saber se o triângulo tem um ângulo reto. Se ele tiver um ângulo reto, vai ter que estar olhando para esse lado, porque o ângulo reto sempre está olhando para o maior lado. Então, se ele tiver um ângulo reto, tem que estar aqui. Então, você vai colocar na fórmula o 14 aqui desse outro lado. 14 ao quadrado. E aí, você vai colocar 11 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Acho que é isso, 196, eu não tenho certeza. É igual a 121 mais 81. 196 igual a 202. Então, não. Esse aqui não é um... Parece muito, né? Parece muito, nossa. Mas não é um ângulo reto. Ele é só um ângulo normal, muito grande. Talvez ele valha
Não vou colocar nada aqui. Ainda. E... aqui, né? E por que eu coloquei... Por que eu tive que me certificar qual que era o maior? Porque o maior fica separado na fórmula, entendeu? Que é a hipotenusa. Eu preciso que o maior fique separado, o maior lado. E os outros dois sejam os catetos. Então, eu preciso ver qual desses aqui seria a hipotenusa. Agora, se você está lidando com ângulos agudos, o que vai acontecer? Se um ângulo ele for... se o ângulo for menor que 90 graus e for agudo, ele não vai superar aqui os outros dois. Então, se tivesse dado 202 aqui, perfeito, ele ia ter ficado par a par. Então, é porque é 90 graus e deu igual. E é o teorema de Pitágoras funcionando. Se der menor, é porque o ângulo, o lado é menor do que deveria. O ângulo, ele é agudo. Então, nesse caso, esse ângulo teria que ser agudo, porque ele deu menos do que quando você soma com o elevado ao quadrado dos outros dois. Então, por exemplo, o que eu estava falando aqui poderia ser 89. Então, o que eu vou escrever aqui? Aí fica um ângulo normal. E aí você coloca lá, distância de AB, mas ainda coloca o maior ângulo, o maior lado? Sim, já falo por quê. Ao quadrado vai dar, aí é o que tá falando, né? Menor. Não sei se você sabe que esse é o menor. O menor, quando você faz um risco, vira um 4. E o maior, quando você faz um risco, vira um 7. Tipo assim, né? Um 7. Não sei. E é assim que eu lembro. Então, eu sei que esse é menor porque ele vira um 4. Então, é menor, tipo assim que eu penso, sei lá, do que a distância do AC, que é essa aqui, e a distância do CB. Tudo ao quadrado, né? Não pode esquecer. Porque o Pitágoras, né? Esse teorema ao quadrado. E agora vamos ver então... o que eu ia explicar? É por que tem que escolher o maior. Porque você tem que ver se Pitágoras vai dar certo, entendeu? Tipo aqui, era um ângulo agudo. Era. Apaguei. Era um ângulo agudo? Era. Acabou não dando um ângulo reto. Mas quando eu vejo os valores 14, 11, 9, e eu vou testar se vai ser um ângulo reto, eu preciso colocar o 14 aqui. Porque se der certo, aí que bom, entendeu? Então, eu tô vendo o que vai acontecer. Na fórmula, requer que o 14 sempre fique, que o maior lado seja sempre escolhido, né? Pra aí você verificar se vai dar igual ou não. Agora, eu acho que tudo bem apagar tudo, né? Espero que sim. Agora, eu vou fazer o último tipo de triângulo. Então, essa aqui é a primeira fórmula. Se for um retângulo, vai dar certinho. Se for acutângulo, vai dar menor. E se for obtusângulo, aí já vai dar maior. Então, a fórmula também não vai funcionar, mas vai dar maior. Então, aqui eu tenho um triângulo obtusângulo, que ele possui um ângulo que é
Nossa, aqui eu escrevi ângulos. Ângulos. Tô corrigindo aqui. Nossa, tô corrigindo aqui do outro lado, enfim. Enfim, ele possui um ângulo que é maior que 90 graus, que é um ângulo obtuso. Então, possui um ângulo obtuso maior que 90 graus, né? E ele possui dois ângulos agudos também. Então, se você, por exemplo, for testar o ângulo agudo na fórmula, finge que você, porque eu tô pedindo para você sempre escolher o maior lado. Mas, tipo, se você for testar os outros lados, vai dar que eles são agudos. Porque esse aqui é agudo. Ah, é que tá escrito agudo aqui. Tava escrito agudo. Aqui. Ai, tudo bem. Agudo. Agudo. Então, tipo assim, se eu pegar o negócio, o triângulo que eu tava falando, apaguei, vou precisar de novo. Se eu testar o 11 e colocar o 11 aqui desse lado, o que que vai acontecer? Vai dar um número menor. É que esse triângulo não é retângulo, mas tipo, se eu usar o 11, vai dar o que que o ângulo é. Eu não tô conseguindo explicar exatamente, mas é assim. Só vai dar igual se você pegar um ângulo de 90 graus. Só vai dar igual. Se você pegar um ângulo agudo, vai dar menor. Então, nem o que eu tô querendo dizer é, nem adianta testar os ângulos agudos, porque eles são referente a lados que não são os lados maiores. Então, se você testar um lado que nem é maior, você só vai descobrir que o ângulo é agudo. E descobrir que o triângulo tem um ângulo agudo não adianta de nada. Por quê? É esse o ponto que eu quero chegar. É só isso que eu quero dizer, tá? Não adianta de nada descobrir que um triângulo tem um ângulo agudo, porque todos os tipos de triângulo têm muitos ângulos agudos. Então, se você testar um lado que não é o maior lado, você só vai estar testando um lado referente a um lado agudo. E no final, sua conclusão vai ser: nossa, é agudo. Mas sim, porque você testou um lado que era agudo. E aí você nunca vai conseguir saber. Então você precisa testar realmente o maior lado, porque às vezes o maior lado é 120, entendeu? Às vezes ele é 90, ele tem diversificações. Ele pode te dar saídas. Não sei, talvez, não sei se seu professor explicou isso, né? Mas eu tô explicando. Então, de qualquer modo, se eu aplicar Pitágoras com o maior lado, eu vou ter que ele vai dar maior que a soma dos outros dois. Então, aqui, né, o ângulo, essa distância de AB ao quadrado. Vamos dar um exemplo. 3, 3 e 11. 11 ao quadrado é o maior lado, então eu tô escolhendo ele como o para ficar aqui. É igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, quanto que é 11 ao quadrado? 121. E 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado? 9 mais 9, 18. Então, de fato, não sei se esse triângulo existe, mas o que eu só quero demonstrar que nesse caso seria um caso que deu muito maior do que os outros dois. Então, é porque se trata de um ângulo
eu tô falando do ângulo, é isso que eu quero dizer. Se trata de um ângulo obtuso. Eu descobri uma informação sobre o ângulo, não sobre o triângulo. Eu descobri que o triângulo tem um ângulo obtuso, porque eu testei assim. E se o triângulo tem um ângulo obtuso, então ele é um triângulo obtusângulo. Mas, se eu tivesse testado o lado 3 e colocado aqui, não ia dar certo, não ia dar certo. Ia ficar tipo 9 igual a 121 mais 9 igual a 130. Aí você ia falar, nossa, o ângulo não deu certo agora. É, você descobriu o quê? Uma informação sobre o ângulo. 9 é menor que 130, sim. Então, esse ângulo é agudo. Sim, é verdade. Mas ele está num triângulo obtuso, obtusângulo. Então, ao testar o maior, eu descobri que realmente deu muito maior aqui que a soma dos outros dois. Então, a distância entre A e B deu muito maior do que a distância entre AC e a distância entre CB. Tudo ao quadrado, né? Ah, eu coloquei igual sem querer, perdão. Maior é pra cá, né? Então, essa aqui é a última fórmula. Mas esse aqui nem é o exercício, né? Esse aqui eu tô só explicando as fórmulas. Então, eu tenho que testar o maior. É isso. E nesse daqui? Eu ainda vou testar o maior nesse daqui, de qualquer jeito. Porque ele pode ser alguma coisa. Então, finge que... Enfim, mesmo que ele seja agudo, teste sempre o maior. Ah, eu já frisei bem isso aqui, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu tenho mais nada para reforçar antes do exercício. Não, bora lá então fazer o exercício. Bom, vamos lá então fazer o exercício. Classifique o triângulo cujos vértices são aí 5, 2, M, N e P, né? Enfim. Aí vamos ver. O ponto M é 5, 2. Então, o 5 no X, aqui, né? E o 2 no Y. Então, a gente vai fazer esse encontro para achar o ponto M. Aqui, ponto M. Aí, o N é já no menos 3, junto com o 11. Então, eu vou fazer aqui o 11 vindo até fazer certinho, né? Aqui. Então, esse é o N. E agora, menos 7 e 1. Então, menos 7 com o 1. Então, esse aqui, espero que esteja certo. Ponto P. Então, cadê o triângulo, né? Tá aqui. E qual é o maior lado? Não sabemos ainda, porque a gente ainda não calculou as distâncias. Ah, ficou meio curvo aqui. Aí, então esse é o triângulo. E eu ainda não sei o maior lado, mas primeiro, então, vamos calcular as distâncias. Primeiro, calculou aqui a distância MN. Então, distância MN como que eu vou calcular essa distância? Bom,
é aquele negócio, né? Eu realmente, é ruim isso, mas realmente você teria que fazer um triângulo retângulo aqui e usar isso aqui de hipotenusa. Cadê o triângulo retângulo? Ficou meio torto, seria aqui assim. Enfim, mas basicamente vamos usar só a fórmula para não confundir o desenho, né? Então, a distância ao quadrado de mn, que é o que eu tô querendo descobrir, é igual a distância ao quadrado. Ah, não, perdão. É igual a variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Então, a gente precisa ver qual que é a variação em x e qual que é a variação em y. O m, o x variou de 5 para -3, né? Nesse mn. E é verdade, no n ele estava aqui no -3 e no m ele está no 5. Então, essa é a variação que a gente está buscando. É uma variação, se você for ver, de aqui tem 3 e aqui tem 5, é uma variação de 8. Como que eu posso demonstrar isso? Eu escrevo assim: a distância ao quadrado de mn, faço a diferença entre eles, 5 menos -3. 5 menos -3 ao quadrado. Ah, seu professor fez ao contrário. -3 menos 5. Ele escreveu, mas tudo bem. Então, eu vou colocar o contrário também. -3 menos 5. Ao quadrado, mais... Aí, agora, a gente tem que ver a variação do y, que virou de 2 foi para 11. Então, é verdade, tava aqui no 2 e depois subiu aqui para o 11, no n, né? Em relação a m e n. Se a gente for ver os que estão ligando a m e n. E isso é uma variação de 9, né? Mas eu vou colocar aqui. Primeiro eu vou pegar o 2 e depois o 11. E eu faço um menos o outro. 2 menos 11. Tanto faz qual eu escolho, né? Para fazer menos o outro. Tudo bem fazer 11 menos 2. Tudo bem. E aí, então, isso aqui vai ficar igual a... quanto é -3 menos 5? Eu tinha um saldo negativo de -3 e ainda perdi 5. Então, você fica com -8. -8 ao quadrado é 64, né? Porque fica positivo. Qualquer coisa ao quadrado fica positivo. Então, aqui dá 64. E 2 menos 11 é -9. -9 ao quadrado é 81. Então, aqui deu -9 e aqui deu -8, né? E quanto que é 64 mais 81? Deixa eu ver aqui. Igual a 145. Então, a distância ao quadrado de mn é igual a 45. A distância de mn quadrado, né? Quis dizer, a distância de mn ao quadrado é igual a 145. Mas
a distância de MN é igual a raiz de 145. Porque eu tenho que passar o quadrado para lá. Então, eu descobri qual que é isso aqui. Raiz de 145. Agora, eu tenho que descobrir os outros dois. Vamos para a distância MP. A distância de MP ao quadrado vai ser a variação do x e a variação do y, tudo ao quadrado. A variação do x, vamos ver, m e p, 5 e menos 7. Então, eu vou escolher aqui, colocar primeiro o 5 e depois o menos 7, igual ao seu professor. A distância, então, vai ser igual 5 menos 7 ao quadrado, mais o y agora. Ah, ficou o círculo. Opa, peraí. Pronto. Aí agora o y, ele vira de 2, ele vai para 1. Então, ele varia só 1. Então, 2 menos 1. Eu sempre pego um, o outro, e faço um menos o outro. 5 menos 7, 5 mais 7, 12. 12 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que vai ser igual a 145. Então, né, distância de MP ao quadrado igual a 145. Então, a distância de MP é igual a raiz de 145. Então, essa distância aqui também é raiz de 145. E agora falta descobrir a distância NP. Vou colocar aqui. Distância NP igual ao quadrado é a variação do x ao quadrado mais a variação do y. Aí vamos ver N com P. A gente tem menos 3 e menos 7. Então, vou fazer menos 3 menos 7. Menos 3 menos 7 ao quadrado mais 11 e 1. Então, vou fazer 11 menos 1. 11 menos 1 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a menos 3 mais 7. Então, é bom pensar em tipo dinheiro. Eu tinha negativo menos 3, aí eu ganho 7. Então, eu recuperei 3, que estava devendo, e fiquei com positivo de 4. Né? Ao quadrado, mais 11 menos 1, 10. 10 ao quadrado. E isso vai ser 16 mais 100. Que é igual a 116. Então, a distância ao quadrado é 116. Então, essa aqui já é menor, né? Porque ao quadrado é 116. E a normal, na verdade, é raiz de 116, que eu tive que passar o quadrado para lá, não coube. Mas, enfim. Então, esse tanto aqui já ficou escrito, né? É raiz de 116. E ele é o menor, né? Sim. Então, para a gente ver o tipo de triângulo, a gente tem que escolher o maior lado,
Então, o maior lado seria... No caso, eu tô percebendo que todos os lados vão ser pequenos, todos são menores que 90, né? Mas, de qualquer modo, o maior lado seria ou esse, tanto faz. Porque esses dois são maiores, né? O outro é raiz de 116. Então, eu já vi primeiro que o triângulo é isósceles, porque tem dois lados iguais. Então, eu vou escrever aqui. Isósceles. Dois lados iguais e um diferente. E agora eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras utilizando o maior lado. Qual que eu vou utilizar? Tanto faz. De qualquer jeito, eu vou ter que colocar raiz de 145. Mas finge que eu tô pegando esse aqui. Raiz de 145 ao quadrado. Aí, Pitágoras diz que eu devo pegar os outros dois ao quadrado. Então, esse aqui ao quadrado mais a raiz de 116... Não, desculpa, a raiz de 145 ao quadrado. Então, eu peguei os outros dois. E este é como maior. Por isso que eu coloquei ele aqui para fora na fórmula. Então, no caso, deu 145 igual... Por quê? Cancela, né, essas duas coisas. Toda vez que tiver um quadrado e uma raiz, você pode cancelar. Então, fica 145, 116 mais 145. E aí, já vi que vai dar menor esse aqui, né? Então, 145 é menor. Eu não sei nem quanto é 116 mais 145. Deixa eu ver. 255, 261, não sei. Depois aí você vê. É um desafio, né? Mas de qualquer modo, eu já sei que é mais do que 145. Então, eu sei que 145 é menor do que 116 mais 145. Então, este é um ângulo agudo. Então, a questão é, se o maior lado ainda é referente a um ângulo agudo, então eu escolhi esse como maior lado. E mesmo assim, esse aqui é um ângulo agudo. Então, esse triângulo, ele é acutângulo. Porque, tipo, para ele não ser acutângulo, precisava ter um de 90 graus ou um maior, tipo 120, uma coisa maior. Só que não tem. E se você pegasse o maior lado, você veria isso. Mas você viu que ele é agudo. Então, se o maior lado é agudo, a gente sabe que o outro lado é agudo, que ele é menor, e o outro lado ele é agudo. E quando ele é inteiro agudo, é porque ele é acutângulo. Se ele não fosse acutângulo, isso aqui ia ter dado igual. Por exemplo, aí você ia falar, caraca, o maior lado é 90. Deu igual, então significa que o maior lado vale 90 mesmo. E os outros dois são agudos. Ok. Então, é isso que o professor concluiu, né? Eu acho. Dito isso, ele é um triângulo acutângulo e isósceles. É isso. Então, dito isso, a gente conclui essa questão de aplicação da fórmula de distância, pelo menos aqui no caderno, né? Não sei nos exercícios, para descobrir informações sobre triângulos. Então, primeiro a gente teve que descobrir o valor de cada lado, utilizando a fórmula de distância, e depois a gente teve que usar o valor no teorema de Pitágoras
colocando o maior lado aqui pra fora. Porque ele tá fingindo ser a hipotenusa. E se der igual, é porque ele de fato é uma hipotenusa. E aquilo é um triângulo retângulo e aquele é um ângulo de 90 graus. Tá bom? E aí, na próxima parte, eu vou falar mais sobre a média e o baricentro, né? E aí vai indo, tá bom?